dá muito valor aos radialistas, comece a dar. Boa noite, Jair. Porque é extremamente difícil você se comunicar com as pessoas sem você ter uma parte muito importante da comunicação, que é o feedback de linguagem corporal, que é o feedback das pessoas de linguagem corporal, expressões, microexpressões, respiração e etc. Mas isso eu vou fazer uma outra live, a gente vai fazer acho que uma live semana que vem, ou talvez essa semana ainda, depende da necessidade, se vocês quiserem, para falar somente de comunicação realmente, para a gente falar 100% em comunicação. Bem, mas esse é um outro assunto. Semana passada eu fiz uma live bem rapidinho, no sábado. Na verdade eu estava aprendendo como fazer live aqui no Instagram. E aí teve algumas pessoas que estavam assistindo, etc. E me perguntaram e me sugeriram para que a gente faça lives com alguns assuntos específicos. Para que as pessoas pudessem formular perguntas mais específicas e saberem mais sobre a PNL, mas que também essas lives sejam que apresentem um conteúdo que possa lhe ajudar em alguma coisa, né? Eu quero lhe fazer um conteúdo para que você reflita, ou você uma técnica, ou alguma coisa nesse sentido. E hoje a gente, até um practitioner que selecionou esse assunto, que deu essa sugestão desse assunto, que era para falar como surgem as emoções, para falar um pouco sobre emoções. E eu vou tentar ser breve sobre emoções, vou tentar ser breve com esse início que eu estou dando para vocês, que eu vou dar para vocês, para ter tempo dentro dessa 1 hora para que vocês perguntem sobre a programação neurolinguística. Eu vou responder tudo o que vocês quiserem sobre a programação linguística, sobre o Instituto, sobre os cursos de Practitioner, Master Practitioner e etc. Tá bom? Veja, semana passada também, no sábado, eu estava falando sobre um livro que eu quero dizer agora para vocês de novo, que é esse livro sobre neurociências e educação, da Regina Migliori. E eu quero começar o assunto com o primeiro parágrafo do livro, que eu achei extremamente interessante e eu queria que você pensasse nisso. A maioria de nós não pensa sobre como pensamos. Também não nos preocupamos em sentir como é que sentimos. Nosso cérebro parece ser tão eficiente que também não pensamos muito nele. Você pensa muito no seu cérebro? Como surgem as emoções? Né? Qual é o princípio de tudo? A PNL, na verdade, ela é extremamente eficiente. Por quê? Porque um dos principais objetivos dela é que ela coloca você dentro do comando do teu cérebro. E como surgem as emoções? As emoções surgem de uma maneira muito simples, né? Você que está assistindo aí, você pode fechar os olhos ou não, tá me vendo, não tem problema algum, mas você pode pensar no momento extremamente feliz que você viveu no passado. Pode ser ontem, ou anteontem, ou 1 ano, ou 20 anos atrás, não importa. Mas eu quero que você lembre desse momento. A partir do momento que você lembra desse momento, você vai ver que tem uma imagem correspondente a esse momento. Ok? E essa imagem gera uma sensação de felicidade, de alegria, satisfação, recompensa, orgulho, ok? Que você está sentindo. Tá, mas como surgiu isso? Vejam, nós temos 5 sentidos. Então você tem o teu olfato, você tem o gustativo, você tem o ouvido, você tem o visual, ok? E agora eu dei uma informação para vocês e o cérebro ele capta as informações através de todos dos 5 sentidos que você tem, né? O toque da pele é a sinestesia, que a gente chama. Sinestésico é uma palavra bem penelística, né? Também penelístico também não existe, mas é bem PNL isso. E o que acontece com isso? Eu falei para você, pedi para que você lembrasse de um momento feliz que você viveu no passado. Automaticamente, o teu cérebro absorveu essa informação através dos seus ouvidos, dos seus olhos agora, porque eu estou
eu estou tentando usar o máximo possível da minha comunicação, então vocês podem ver que eu estou usando a minha linguagem corporal, a tonalidade de voz, etc. E aí o teu cérebro buscou uma imagem. A partir dessa imagem, ela gera uma emoção. Ficou mais ou menos claro de como surgem as emoções? A partir do momento que você percebe como elas surgem, as suas emoções, significa o quê? Que se eu disser para você lembrar de um momento em que você deu muita risada, o que vai acontecer? Vai mudar a imagem, que vai gerar uma outra emoção. Lembram disso? Ok? Significa que se nós mudarmos a informação que o cérebro recebe, ok? Vai mudar a imagem correspondente que o seu cérebro gravou. Oi, Giza! Tudo bem? Oh, que legal ter você aqui. E o que mais? Quando você mudou a informação, mudou a imagem correspondente, vai mudar consequentemente a emoção. Aí, as pessoas normalmente, como funciona no processo de programação neurolinguística? O processo da programação neurolinguística está no início, ele é do que no início? De você começar a perceber de uma maneira diferente. Veja como a gente é o fruto do meio em que a gente vive. Né? Eu vou te provar isso. Nós, desde criança, a gente aprende o quê como criança? Vocês que têm filhos pequenos, a Giza tem um filho pequenininho, né, Gi? O que a criança faz? Que legal, tem gente que lembrou do momento feliz e ficou feliz, né? Que legal, tá bem bacana. Quando você... Eu perdi o raciocínio, alguém pode me lembrar onde é que eu estava? Não tô brincando, calma. Quando você é criança, você tem uma quantidade muito grande de fabricação de neurônios espelhos. Os neurônios espelhos no seu cérebro são aqueles que copiam, que repetem, ok? As crianças normalmente elas têm uma referência masculina e uma referência feminina. Então tudo que você fizer na frente do seu filho, ele irá repetir. Ok? Ele vai repetir, normalmente. O que acontece com isso? Que passando os anos, a produção natural dos neurônios espelhos ela vai diminuindo. Só que com os estudos da PNL, com os estudos do Gestalt e etc., eles, das neurociências agora, né, que são fantásticas, que elas se desmembraram das outras ciências, são neurociências mesmo. O que acontece com elas? Se existe uma forma de você estimular a fabricação de neurônios espelhos. E quando você estimula a fabricação de neurônios espelhos, por mais tempo na sua vida, ou por toda a sua vida, você nunca esquece a arte de modelar. Essa é a primeira forma que você aprende a se desenvolver, a conviver ou a sobreviver nesse mundo. Ó, Fabi, dos Estados Unidos, hein? Olha que chique. Olha que chique, que legal. Tudo bem, Fabi? E depois de uma certa idade, depois dos 6 anos, 5 anos, 7 anos, você começa a absorver e criar uma realidade que ela vai ser só sua. Ok? Por exemplo, as pessoas normalmente elas acreditam no que ouvem no telejornal e colocam aquilo como uma realidade. Mas dificilmente pensam sobre aquilo. Porque normalmente a gente, desde criança, a gente não possui o hábito de pensar como funcionam as coisas na nossa cabeça. Né? Aí não adianta você pensar que... Não adianta você compreender que você é exatamente aquilo que você pensa. É uma frase muito bonita. Você é exatamente aquilo que você pensa. Mas para você compreender essa frase é muito complicada, é muito complexa. E tudo isso está em emoções, envolvido em emoções. Se eu tivesse agora, por exemplo, tem pessoas que estão entrando no live, estão ouvindo o que eu estou falando, e tem pessoas que estão se retirando. Normal. Muitas pessoas, obrigado.
O cérebro é realmente fascinante. Obrigado, Adolfo. Que legal você estar aqui. Fica mais. Muitas pessoas, às vezes, muitas pessoas não compreendem o que você está falando ou a ideia do que você está falando. Por quê? Porque elas não estão num estado emocional favorável para aquilo. Vejam, quantas vezes você entra num estado emocional e esse estado emocional acaba sendo negativo? Desculpe pelos latidos, minha mulher viajou, ela está voltando hoje, ela foi para casa dos pais e acho que ela está chegando aí e o meu cachorro está latindo porque eu acho que ela está chegando. Ok? Ela já vai vir aqui, eu acho que vai aumentar a audiência. Por exemplo, quantas pessoas estudam? Quantos estudantes? Eles estudam, são pessoas extremamente inteligentes, possuem um raciocínio fantástico, é o Afonso Fer. Possuem um raciocínio fantástico, se dedica horas e horas estudando com os professores, prestando atenção nas aulas e etc. Chega para fazer o concurso público, ou seja, ou vai fazer o vestibular, ou uma simples prova, e chega na hora e não consegue fazer. Por quê? Vai extremamente mal. O que é aquele branco, né? Já viram essa frase? Ai, me deu um branco, né? O que leva a isso? O que leva a isso? Isso é uma consequência do estado emocional com o qual você foi fazer a prova. Mas tem como você controlar o estado emocional? Talvez vocês entraram no começo da live e vocês entraram aqui com um estado emocional de... Vocês estavam curiosos. E o estado emocional pode ser que estejam tristes, pode ser que estavam chateados, com raiva, não interessa. O que eu fiz com vocês? Aqueles que tentaram, eu tive até aqui a Coane falou que acho que tentou, que conseguiu, não sei quem. Quando eu estimulei a imagem para vocês correspondente àquela sensação de felicidade, automaticamente você ficou feliz. Mas o difícil disso é o quê? É você compreender qual é o estado emocional que você realmente precisa estar naquele momento. Por exemplo, eu bati meu carro. Você está na rua, você bate o carro. Aí você automaticamente fica puto de você ter batido o carro. Olha, eu estou tentando não falar palavrão. Você fica puto por ter batido o carro, né? Porque estragou o seu carro, porque você levou um susto, porque você não sabe qual é a consequência que a outra pessoa, qual que vai ser a reação da pessoa com a qual você bateu. Vários motivos, porque o cérebro ele arranja vários motivos, vai criando várias imagens através de suas experiências e de toda a sua vida, para que você sinta aquela emoção. Se nesse momento você consegue perceber que você ficar com raiva não vai adiantar absolutamente nada, não vai voltar no tempo para você não bater o carro, não vai voltar, não vai fazer com que o cara fique feliz com você, ou etc. Ou pior, tende a só piorar. Né? Entende? Tende a só piorar. Se você perceber isso na hora, você pode usar o estado emocional calmo, feliz, como esse que você sentiu no começo da live. Do momento que você lembrou, no passado, que criou uma imagem bacana e você ficou feliz. Ok? Imagina como vai ser. Você vai sair do carro, calmo, tranquilo, e vai falar, desculpe, foi sem querer, eu bati. Ou, você é o culpado, ok, tipo, se consegue perceber que você foi culpado ou não. Eu não consigo perceber, blá, blá, blá. Você vai tomar as posições legais, mas sempre preocupando com o que mais, sempre colocando as suas prioridades do que mais interessa. Quantas pessoas não perdem